noite aos irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo porque podemos estar aqui neste culto, adorando, louvando o nome do Senhor. Hoje eu vou pedir para o Mateus fazer a oração. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, para dedicar esse momento ao Senhor, para estudarmos um pouco mais sobre Ti e para termos essa comunhão, Senhor. Peço que o Senhor abençoe esse culto e estenda Suas mãos sobre nós, nos protegendo e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu tenho visto, ouvido a tua aflição, e assim Deus age conosco, quando estamos em oração, quando falamos com Deus, dia após dia, quando falamos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, o Senhor ouve, o Senhor nos atende, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele escolheu nos amar. E esse trecho que ele está utilizando para escrever essa música, o contexto que esse trecho está inserido é quando o povo estava no cativeiro do Egito. Aquele povo hebreu estava há 400 anos no Egito, e no final daquele período de 400 anos, o povo egípcio subjugou aquele povo. E o Senhor disse para aquele povo: eu tenho visto atentamente tua aflição, tenho ouvido teu clamor, e eu sou o teu Deus. Eu vou te tirar da terra do Egito e vou te levar para uma terra onde mana leite e mel. E assim Deus o fez. Deus levantou um homem, que foi Moisés, e esse Moisés, liderando aquele povo, tirou da terra do Egito, peregrinaram por 40 anos no deserto, e a promessa, a terra prometida lhe foi dada. E essa é a nossa certeza também. Nós vivíamos no pecado, podemos traduzir como o Egito, a terra do Egito, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza afastada de Deus, e Deus nos promete: eu vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel, você vai morar no céu para todo sempre, e essa é a nossa esperança. Estamos aqui como igreja, aqui nós podemos traduzir a igreja como o povo de Israel, que foi tirado do Egito, para nos fechar os olhos. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos porque o Senhor nos livra do peso da morte, do pecado, e o Senhor nos resgata, nos toma para si, e o Senhor pede apenas que recebamos, que aceitemos esse presente, essa dádiva que o Senhor escolheu nos dar. Agradecemos porque o Senhor nos enche de bênçãos, o Senhor nos enche de amor, nos enche de graça, e só podemos te render glória e aleluia, porque o Senhor nos amou ainda sendo nós pecadores. Não merecemos esse amor, mas o Senhor assim o quis, e pela tua misericórdia fomos resgatados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.
eu resolvi trazer hoje para a devocional um resumo do livro de Juízes, algumas questões que o livro aborda, e esses resumos que eu trago de alguns livros da Bíblia, eu quero que o irmão se aprofunde nisso e pegue a Bíblia e leia e abra e medite, e entenda, peça orientação do Espírito para, dessa forma, ler a Bíblia e ver e comprovar que se eu estiver falando alguma coisa errada, cada um de vocês vai poder me exortar, me advertir sobre um erro, mas vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Para falar de Juízes, obrigado. Falar de Juízes, a gente precisa de um contexto para quem não conhece certinho a história. Agora eu acabei de falar sobre a libertação do povo de Israel, do povo hebreu, que estava cativo na terra do Egito, e chegou a Canaã, que era a terra prometida. Nisso Deus levantou um homem chamado Moisés. Esse Moisés conseguiu trazer, graças à ação do Espírito Santo, conseguiu trazer o povo para Canaã. Essa viagem, os pormenores eu vou deixar um pouco de lado, mas essa viagem que de 40 anos era para ser muito menor se não fosse a rebeldia do coração daquele povo. Aquele povo pecou e, por causa desse pecado, a viagem foi mais longa do que deveria ser. Depois que Moisés faleceu, Moisés preparou um substituto chamado Josué. Josué, ele se tornou líder daquele povo, que agora eram só os descendentes daquele povo original que saiu do Egito. E Josué liderou esse povo. No final do livro de Josué, ele chama o povo para obedecer os mandamentos da Torá. Torá, para quem não sabe, pode destacar na sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aquilo é Torá, são os mandamentos de Deus, a história da criação do mundo, os mandamentos, repetição dos mandamentos, uma contagem que é ali no livro de Números, um censo que foi feito, e Deuteronômio, que foi uma retomada da lei. Esse pedido que Josué fez para o seu povo, para o povo de Israel, era para que com a obediência do povo de Israel se mostrasse o caráter de Deus. Porque o povo escolhido de Deus foi um povo escolhido para ser santo. Um povo separado. Santo é separado. Ungido para seguir a vontade de Deus. Mas o livro de Juízes, se você ler ele inteiro, basicamente ele se trata do fracasso do povo de Israel em obedecer a Deus e ser o exemplo para aqueles povos. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, havia muita coisa a ser conquistada, porque tinha gente lá, os cananeus. Então, através de guerras,
e mais guerras e muita violência, aquela terra foi conquistada. Os juízes, eles não são nesse sentido que nós temos hoje em dia, de um juiz de toga e dessa forma. Os juízes, eles eram líderes militares. Era como se fosse um chefe da aldeia que tomava as decisões mais importantes. Esse povo não tinha um governo muito bem estabelecido, e o governo que Deus providenciou para eles na época era desses juízes. O livro de Juízes é um livro bastante violento, é um livro onde se encontram muitos conflitos, muitas guerras acontecem. E essas guerras acontecem para que a terra de Canaã fosse povoada pelo povo de Israel, que era herdeira dessa terra. Porém, esse povo, cada vez mais, ele, no decorrer do livro, se afastava de Deus. Isso acontecia ciclicamente. Primeiro, o povo tinha, nos primeiros livros, o livro começa com a morte de Josué, e Josué não deixou um sucessor estabelecido. Mas o povo pedia: Deus, o que devemos fazer agora? E Deus respondia: Deus, quem deve combater contra aquele povo? E Deus respondia. Mas uma característica desse povo é que, ciclicamente, eles tinham um modus operandi, né? um jeito de agir. Eles pecavam, se afastavam de Deus, cometiam os pecados dos cananeus, e aquele povo que era para ser santo, separado e que emanaria o caráter de Deus na sua vida, eles emanavam o caráter da própria pecaminosidade humana. O ciclo da moralidade de Israel acontecia: pecado, o castigo da parte de Deus, o juízo, né? o arrependimento do povo, a libertação através de um juiz e um período de paz. Mas isso aumentava muito, porque com o passar do tempo o pecado se tornava mais evidente, o arrependimento era necessário, e Deus, mesmo com homens extremamente falhos, que são esses juízes, libertava o seu povo. E isso acontece durante todo o livro. Do capítulo 3 até o capítulo 16, são contadas histórias de alguns juízes, e 6 deles têm maior destaque. Otoniel, Eude e Débora, que são líderes que essa história é uma história gloriosa, uma história em que o poder de Deus vem e resgata o seu povo das mãos dos cananeus. E nós temos alguns juízes também que têm uma história um pouco maior: Gideão, os 300 guerreiros que Gideão utilizou para lutar contra os medianitas. E Gideão tinha falhas de caráter, assim como todos nós. E ele deixava isso transparecer. Ele era extremamente violento e idólatra. Ele pegava o espólio de guerra, o ouro,
e fazia um ídolo. Quando Gideão morreu, esse ídolo ficou para o povo e o povo adorou esse ídolo. Lembra do ciclo? Foi dada a redenção, período de paz através de um juiz, mas o povo de novo peca. Com esse pecado vem o castigo, com esse castigo vem o arrependimento, com esse arrependimento vem uma libertação proveniente de Deus, e dessa libertação um período de paz. E assim vai até chegar em Sansão. O livro de Juízes fala do fracasso de Israel em ser santo. Por que Israel não consegue? Justamente porque não dá. O povo não tinha uma lei, o povo não tinha ordens claras do que fazer e o povo não conseguia seguir. O povo constantemente se esquecia das ordens de Deus. Está lá escrito, não farás ídolos. E o povo faz. Não adulterarás. E o povo adultera. Essa é a condição humana. Não importa o que Deus fala. Nós queremos nos afastar do que Deus fala. Não importa se a ordem é clara. A gente dá um jeitinho de borrar. E a aplicação que eu quero fazer para os nossos dias de hoje é a aplicação referente ao povo de Deus da Nova Aliança. Todo mundo sabe quem que é o povo de Deus da Nova Aliança? É a igreja. A igreja verdadeira de Cristo, onde estão os remidos e os salvos, é a igreja adornada, universal, preparada para a chegada do noivo. Mas eu quero falar da igreja, das igrejas locais, das igrejas físicas. Aqui nós temos 4 paredes, nós temos aqui umas colunas, os alicerces, tudo certinho. Foi edificada uma casa e essa casa é santificada, separada para Deus. Assim como as igrejas de qualquer denominação, de qualquer interpretação bíblica, tem que ser. O que eu quero atentar é que a igreja, assim como o povo de Israel, ela tem que obedecer a Deus e ser santa. E ela precisa influenciar o meio que ela está. E, infelizmente, ser evangélico, às vezes dá até vergonha. Falar que você é da igreja, as pessoas pensam, ih, porque, infelizmente, em vez da igreja influenciar o mundo influencia a gente. E o que eu quero dizer com isso? Nós, e por favor, eu não estou falando da Santa Igreja de Deus, que está separada com os salvos, que tem seus membros falhos, tudo bem, mas essa igreja adornada e preparada para a vinda do noivo é uma coisa. Eu quero falar da igreja que está se moldando ao mundo. A igreja que tem um pastor condenado, que é o seu líder, que é o seu grande, que é a sua grande influência,
igrejas que permitem o adultério dentro do seu estabelecimento, uma igreja que permite a homossexualidade, fala, não tem problema com isso. A cultura moldando o caráter do cristão. Isso não pode acontecer. A gente tem que manter em nós e refletir em nós, através de nós, o caráter de Deus. Com isso eu não quero dizer que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o que Deus disse para ser feito e o que Deus disse para não ser feito é palavra, é ordem, é mandamento de Deus e não pode ser ignorado. Por isso eu faço um apelo aos irmãos. Ao invés de serem influenciados, influenciem. Mostrem no seu trabalho. Olha só, cara dedicado ali. Olha como a Bia trabalha bem. Olha como o Mateus é justo. Esse é o caráter da igreja de Deus. Aquela pessoa que faz aquilo que agrada a Deus. Aquela pessoa que tem fidelidade, tem prazer e tem alegria em proclamar a palavra de Deus, em mostrar que tem o Espírito Santo dentro de si. Esse mostrar não deve ser algo externo, tem que ser algo interno. Esse mover do Espírito Santo tem que estar dentro de você, para que dessa forma você honre e você glorifique a Deus pela sua vida, pelo seu exemplo. Amém? Eterno Deus, obrigado, porque pelo seu poder o Senhor nos livra, nos liberta, nos salva. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos liberta, que entregou seu Filho, que por meio deste nos salva, nos liberta, nos traz a paz no coração, e não nos resta nada a não ser aceitar. E queremos que este milagre, o milagre da transformação do homem, o novo nascimento, alcance cada pessoa, alcance de forma grandiosa a vida de cada um que esteja ouvindo, que ouça esta palavra na internet ou aqui na igreja. Que o Senhor manifeste a tua glória, que essa bênção seja recebida, Senhor. Estamos aqui solenemente entregando dia após dia a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor comande, para que o Senhor governe na nossa vida e que a nossa direção seja sempre o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa mensagem. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama a cada um de nós. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.